Olá, meus queridos ouvintes, meus assistentes que estão assistindo, né? Estamos aqui novamente com mais um E Agora Jung. Hoje eu e o meu colega Wagner vamos falar sobre paixão, mas não essa paixão romântica, né? A gente vai falar sobre uma paixão que também fala sobre identidade do brasileiro. Na verdade, duas paixões, né? Que é o futebol e a novela. A gente teve essa ideia de fazer esse diálogo de um noveleiro e de um boleiro, para conversar um pouco sobre o que a gente pode tirar dessas duas esferas aí que a gente considera que estão em crise, né? Ou que estão passando por um momento difícil. Primeiramente, antes de começar a nossa conversa, eu queria pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem o nosso podcast. Nós estamos no Spotify, no YouTube, né? Uma oportunidade de você assistir também a nossa conversa, ver a gente falando e ouvir enquanto nós conversamos. Podemos começar então, né, Wagner? Podemos, Mauro. É um prazer falar. Achei muito interessante. O Mauro me propôs esse bate-papo, e de fato são duas expressões muito importantes da identidade nacional, tanto a novela quanto o futebol. Eu não sei como é para as gerações mais jovens, né, Mauro, para os mais novos, mas na nossa época a novela de fato era um marco em vários aspectos, e a gente vai falar mais profundamente ao longo desse bate-papo. Mas o futebol ele tem uma importância muito grande na ruptura mesmo de uma autoimagem muito depreciada do brasileiro, né? O Brasil começa a conquistar grandes coisas internacionalmente por meio da seleção, aliás, isso é importante de dizer, né? Mais do que falar sobre uma crise do futebol de um modo geral, principalmente aquelas pessoas que gostam de futebol, acaba não tendo muitas fronteiras. Nós vamos falar sobre a crise da seleção brasileira, né? Que depois daquele 7-1 parece que é um pesadelo sem fim, né? Que tem sido difícil superar, mas enfim, a ideia é essa, a ideia é bater um papo sobre isso e falar sobre mais do que pensar em soluções, porque não é nosso papel aqui, mas é ver qual é o impacto, o que que isso quer dizer da nossa, mais do que o porquê nós estamos em crise, mas para quê, né? Estamos em crise com essas duas grandes expressões da nossa identidade. O que que isso pode dizer da nossa identidade coletiva, num primeiro momento, aí numa análise até um pouco psicológica social, mas também, é claro, e aqui a gente falando de nós, especificamente, eu falando de mim, o Mauro falando dele, o que que isso impacta individualmente, né? Por muito tempo o pessoal comenta que futebol, novela, isso tudo é ópio do povo, é pão e circo e tudo mais. Enfim, a gente vai refletir sobre isso. Será que é mesmo? Né? E se for, o que isso significa, né? O que isso quer dizer para a gente? E me Então, intrigou, né? Assim, a proposta dessa conversa, quando eu falei com o Wagner, é porque me intriga um pouco isso, né? Que são duas, por mais que tenha essa fala, né? Um tanto que, eu pão e circo, mas são duas coisas que o Brasil sempre foi conhecido, né? A gente fala do o futebol, né? O Brasil ainda é o maior campeão de Copas do Mundo, né? A seleção brasileira é uma das poucas, talvez uma das poucas coisas que o brasileiro se orgulha, né, de falar que é campeão de Copa do Mundo, o maior campeão, né, de Copas do Mundo, pentacampeão, e as nossas novelas que são vendidas aí para muitos países, né? Algumas são conhecidas, levam o Brasil, a história do Brasil, apesar de sempre, né, meio açucarada, meio dramatizada, mas que levam um pouco da nossa cultura para fora. São duas expressões, mas que estão carregadas de identidade, né? O futebol brasileiro tem a sua identidade, a novela brasileira tem sua identidade, eles não são genéricos, né? Eu gosto muito de novela, né? Não sou muito fã de futebol, né, Wagner? Acompanho a Copa, a seleção, eu sou esse tipo de pessoa que acompanha o futebol, mas assim, a novela eu sei que o Brasil se destaca um pouco porque ele faz novelas para o povo, né? Para o público interno. Então a gente fala da gente para a gente. O que nem sempre é o caso de outras. Por exemplo, o México faz novelas mais pasteurizadas, né? Novelas histórias mais genéricas para vender mesmo, né? Mas a gente consegue vender histórias que são nossas, né? O que eu acho muito legal, assim, a gente poder exportar, falar um pouco das nossas mazelas, das nossas questões, né? Que são discutidas na televisão e que, né, pautavam muitas vezes questões sociais, questões, dilemas morais e éticos
por muito, principalmente, né, na minha adolescência, na minha infância, nos anos 90, isso muito ficou muito pungente, assim, né? A novela pautou. E a seleção, sempre esse motivo de orgulho, né? Que é isso, né? O Brasil vai jogar, é aquela coisa, tipo, nossa, a gente é o top do mundo. E agora a gente já não está mais nesse lugar, parece, né? Então, Mauro, eu gostei dessa análise que você fez da diferença entre as novelas brasileiras, historicamente, né? Por exemplo, as novelas mexicanas, que são novelas mais pasteurizadas, feitas para venda, né? De alguma maneira, talvez as nossas tivessem, desde sempre, uma característica mais autoral. Você acha que nós, ao longo do tempo, pensando em termos de produção, e aí é interessante, até pela nossa abordagem de identidade nacional e tudo mais, você acha que as nossas novelas perderam um pouco desse caráter autoral, que traduz, em grande medida, por meio de cada autor, a identidade nacional, de alguma forma? Você acha que isso é uma das razões pelas quais a gente deixou de ter a pujança e a força que sempre tivemos nessa área? Olha, eu acho que não é tanto isso, viu, Wagner? Eu acho que é mais o que se fala muito e o que eu também sinto um pouco, assim, vendo, né? É que, assim, de certa forma, assim, no modo geral, sim. Por quê, né? Eu sinto que, falando de Globo, né? Porque a Globo é a única emissora que tem uma tradição de manter as novelas desde sempre, né? A Record, o SBT, as outras, né, tendem a parar às vezes os seus núcleos de teledramaturgia, né? A Globo é a mais consistente. Mas assim, quando se começam a ter as séries, os streamings, né, a gente vê que muda um pouco até para adaptar também um pouco ao tempo, à próprio estilo das séries americanas, das séries de streamings, né? Tenta se dar um outro tipo de toque, né? Um outro tipo de tom, vamos pensar assim, para a telenovela, né? Apesar de manter ainda o contexto brasileiro, manter ainda a questão, né? Acho que perde um pouco do glamour que a gente tinha, né? Outro dia eu estava vendo, acho que foi uma reportagem antiga, falando de como era ser uma estrela de novela das 8, né? Que agora é novela das 9, quase novela das 10. Era você ser o cara de Hollywood aqui, né? Hoje já não tem mais essa pegada, né? Assim, a estrela de Hollywood no sentido de você viajar de primeira classe, fazer as coisas. Hoje já não tem mais isso. Mas é um pouco nesse sentido, né? Eu acho que a identidade está lá ainda. A gente fala dos problemas, mas ainda assim, acho que também está mais difícil de segurar as pessoas, um público tão grande na frente da TV, né? Tanto pelas séries como até pelo próprio público mesmo, que se modificou ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tem aí. Estamos gravando isso hoje, né? Para os noveleiros que me ouvem. Hoje é um dia assim importante para a gente, porque hoje vai estrear o remake de Vale Tudo, né? Você falou, né, das novelas antigas, tem se feito vários remakes, né? Até acho que na tentativa de atrair de novo o público com as histórias antigas recontadas. Então, acho que tem uma busca aí por essa essência que talvez tenha se perdido um pouco, mas ainda por meio do remake, não por uma busca pela essência por meio das novas histórias, né? Porque existe ali, a gente fala que tem uma fórmula meio que. O pessoal fala que uma novela boa é um feijão com arroz bem temperado. Então, por isso talvez esteja se recorrendo tanto aos remakes, né? Mas ainda assim, quem viu as versões anteriores não gosta muito de ver a história recontada de outra forma, né? Mas hoje, né, o dia que a gente está gravando aqui vai estrear e tem, assim, já tem gente falando que vai ser uma catástrofe, enfim, tá? No fim, a polêmica foi gerada, né? Que é uma coisa que hoje em dia acaba meio que sendo mais importante às vezes do que se as pessoas gostam ou não, infelizmente, né? Que é até um sintoma das redes sociais aí. É interessante essa observação que você fez, porque a sensação que dá mesmo é de que existe aquela história, né, da colonização cultural. Talvez nunca como antes, como em nenhum momento antes, a gente tenha, por conta até do desenvolvimento tecnológico, né, sobretudo das tecnologias da informação, a gente nunca teve uma influência tão grande, né? Então, realmente, muda-se a forma como se produz arte, muda-se a forma como se distribui a arte, no caso, a teledramática, né? E, de fato, essa influência toda faz com que
a população busque fontes novas de consulta. Isso tem uma quebra, né? Tem um filósofo e comunicólogo canadense chamado Marshall McLuhan, e é muito interessante porque ele fala disso, ele fala muito da aldeia global. A ideia de aldeia global surge com esse cara. E esse cara traz esse conceito, né, de que, de alguma maneira, aquele camarada ali, numa vila pequena, numa aldeia, quando pegou um livro, ele já saiu daquele lugar. Ele já foi para uma outra dimensão, né? Um lugar onde não se produzia livro e tudo mais. E, de alguma maneira, até a novela era aquilo muito nosso. E essa invasão tecnológica é meio que mais até do que um livro, né? São várias coisas invadindo e tendo uma ruptura, né? E eu acho que dá para fazer esse paralelo, em alguma medida, com o futebol, né? Quando a gente fala de. Porque, em grande medida, quando a gente pensa em crise, na crise do futebol brasileiro, e isso como expressão da nossa identidade, é curioso, porque o Brasil sempre teve os principais jogadores, enquanto o Brasil foi, de alguma maneira, o grande campeão, né? Acumulou 5 títulos. De alguma maneira, nós tínhamos ainda a maior parte dos grandes jogadores jogando no futebol nacional. E conforme você tem a construção de grandes ligas internacionais, né? A Liga Inglesa, com a Premier League, você já tinha um pouco o Campeonato Italiano, depois La Liga, que é o Campeonato Espanhol. Os principais jogadores brasileiros, isso acontece mais por final da década de 90, começo da década de 2000, isso começa a acontecer. Os grandes jogadores brasileiros não estão mais no Brasil. Então, os nossos astros, os nossos craques não estão mais aqui. E eles passam, muitas vezes, aí muito jovens para lá. Eles vão lá com 18, 17 anos e sequer jogam no futebol brasileiro. Então, não existe uma identificação da torcida brasileira com os jogadores que no futuro vão defender a seleção brasileira. E muito provavelmente também não existe uma identificação desses jogadores com o jogar no Brasil, com o público brasileiro e o jogar à brasileira, né? E tem diferenças, né? Por exemplo, nós somos muito menos obedientes do ponto de vista tático do que são os europeus. E quando os jogadores brasileiros chegam para jogar na seleção brasileira, onde é muito mais o improviso, porque você faz um catadão dos melhores jogadores de tudo quanto é lugar e bota para jogar. Eu costumo dizer que os jogadores de antigamente eram meio, todos eles eram técnicos dentro de campo. Então eles estavam fazendo a leitura do jogo todo. É por isso que existia essa desobediência. De alguma maneira eles falavam assim: puxa, tá dando errado, vamos mudar aqui. E você percebe que o modelo de jogadores hoje é diferente. Eles, em grande medida, o que eles fazem? Eles respondem a um comando técnico. Então, existe um conflito, porque a maior parte, né, os técnicos da seleção geralmente são técnicos brasileiros, que têm essa cultura. Então, existe uma crise de identidade mesmo, e faz parte dessa invasão cultural e que tem relação com o poder da grana, né? Quando você fala dos streamings, você está falando do poder da grana. Querendo, por mais que a Globo seja uma potência, ainda assim a gente tem o poder da grana, né, participando de tudo isso. E, naturalmente, a gente tem um terremoto, um tsunami acontecendo dentro da nossa cultura no que diz respeito a essa forma de expressão, né? E aí, eu até conversava no comecinho sobre o complexo de vira-latas, né? De alguma forma, a novela também trazia essa ideia, ó, pô, nós produzimos teledramaturgia de alto nível, né? Nós jogamos um futebol que é só nosso, a nossa maneira, que é de altíssimo nível. E agora, né? O que que nós fazemos que é só nosso? E é por isso que quando vem ainda estou aqui, né? Sim. Como alento, quando surge um João Fonseca no tênis, que é outro esporte, a gente como surgiu o Ayrton Senna no final da década de 80 e 90 e começo da de 90, enfim. Isso traz um alento, mas em outras áreas, né? Será que todo esse drama que nós estamos passando, pessoal, a musiquinha do gás tradicional, não sei se aí é a mesma, Mauro, mas aqui em São Ah, Paulo a musiquinha do gás é essa aqui, ó. não estou Tá ouvindo. escutando, não? Tá chegando. Não? É, então, e essa musiquinha desde a década de 80, viu? Uhum. Eu sei qual é, né? Eu sou do interior aí, acho que a música é igual. É igual, é igual. E, e é interessante pensar nisso, porque o que será que isso quer dizer, né? Com essa explosão daquilo que eram questões de expressão da nossa identidade, características, e vez ou outra surgiu Ayrton Senna naquele momento, né? E a gente vê outras coisas acontecendo agora mesmo. O que será que isso quer dizer? O que você acha que isso quer dizer? Esse momento crítico vivido pela nossa novela e também pela expressão do nosso futebol por meio da seleção, especificamente, né? Eu penso, né, você falando aí dessa história do pessoal, eu sempre vejo, né, muitos os jovens sonhando muito. Eu acho que uma das, assim, a gente não vai trazer, mas o MMA acabou se destacando também recentemente como um esporte, né? Mas é sempre, o MMA não tem essa questão nacionalista como o futebol.
né? Mas eu vejo que, por exemplo, o sonho do jovem sempre é jogar na Europa, né? Não é jogar na seleção, eu vejo que ainda é, mas é sempre ir para esse lugar de ascensão social até, né? Mas você falou da invasão cultural, mas tem uma evasão também, né? Porque por mais que você, né, continue brasileiro quando você vai jogar fora, você vai se aculturando com a metodologia dos outros, né, com a maneira de fazer dos outros, né? Eu acho que um pouco disso, né, quando você vai tentando se adaptar ao formato do melodrama, da novela, para o streaming, se perde um pouco da própria identidade da novela, né? Quando a gente perde um pouco de histórias, né? Qual que é o caso interessante, né? A novela Pantanal, que eu acho que foi uma coisa interessante, que ela traz um Brasil que é mais Brasil, né? Que é uma história do Benedito Rui Barbosa, que conta uma história do interior do Brasil, assim, o brasileiro se reviu um pouco ali, né? A história fala de um bioma que é nosso, que trata um pouco da nossa cultura mesmo, né? E, assim, e não tem no streaming nada parecido, né? E por muito tempo também se decretou o fim da novela. Não sei se você já ouviu falar, né? Por muitas vezes já se falou que a novela ia acabar e no fim aconteceu um pouco o contrário, né? A HBO hoje produz novela, o que podemos falar, não chega a ser uma apropriação cultural, mas assim, porque a novela, o formato é uma coisa que existe em vários lugares, mas o público, né, vê-se que é um público fiel, vê-se que é um público que existe, mas que está sendo, assim, as grandes produtoras de streaming estão produzindo novelas, porque elas veem que a novela traz público. Então, acho que não é muito uma questão de, né, do formato, é uma questão das histórias que se contam. Talvez está faltando aí uma conexão com o público, né? Que até eu escrevi um artigo para o IGEP sobre isso, e você escreveu um sobre futebol, vários até sobre futebol, né? Que eu falo que e o que eu achei legal também que eu vi o Nilson Xavier, que é um cara que fala sobre teledramaturgia, ele fala que algumas novelas capturam o espírito da época, né? Um exemplo foi Vale Tudo. Ele fala que o último exemplo de novela que captou o espírito da época foi Avenida Brasil, que curiosamente é uma novela que fala sobre futebol, né? Então acho que captou ali, a gente estava no ápice, a Copa do Mundo ia acontecer no Brasil. Eu acho que teve para mim eu avalio ali também como uma coisa muito interessante que ali naquele momento a gente tinha o craque, que era o Neymar, o craque do futebol com a nossa atriz principal de novela, que era a Bruna Marquezine, né? Meio que o nosso casamento sagrado ali acontecendo. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que símbolo, né? Pode significar isso, mas não foi para frente essa história, assim como esses dois símbolos, né, também acabaram também não conseguindo manter ali seu ápice. Mas é isso, né, Wagner? A gente sabe que as coisas se transformam. Hoje podemos estar em crise com futebol e com novela, mas não sabemos o que é o futuro, podemos voltar para o ápice. Mas a nossa ideia aqui é simplesmente olhar para isso, né? O que pode trazer de reflexões para a gente como povo e como indivíduos, né? E isso é interessante, porque é justamente essa. Quando eu te fiz a pergunta, é óbvio que geralmente a gente tem uma resposta, ou imagina uma resposta, e é essa. Eu acho que o que todas essas mudanças, essa crise quer da gente? Uma transformação, né? Não necessariamente uma transformação. Ah, eu vou deixar de gostar de futebol, eu vou deixar de gostar de novela, eu vou deixar de fazer novela, eu vou deixar de me interessar por futebol, né? Mas talvez assim como nós, né, como seres humanos, nós como indivíduos, o tempo inteiro precisamos passar por transformações, né? O Mauro Ângelo de hoje, com certeza, não é o mesmo Mauro de 10 anos atrás. O Wagner de hoje não é o mesmo Wagner de 10 anos atrás. O tempo inteiro nós estamos nos transformando. A sensação que eu tenho é que toda mudança, quando ela parece vir de fora, né? Eu costumo dizer que eu acredito que estou vivendo, né, a crise da meia-idade, e essa crise, a sensação que eu tenho é que eu mesmo passei uma rasteira em mim, eu nem sei de onde eu passei essa rasteira, porque uma série de aspectos que eu acreditava ser os mais apropriados para a minha vida, subitamente deixam de ser. E eu tenho a sensação de que isso também se dá numa perspectiva coletiva. E quando muitos indivíduos se identificam com essas expressões criativas, que são a novela e o futebol, no nosso caso, é o que a gente está discutindo aqui,
é sinal de que a gente também precisa, individualmente, cada um, fazer essa reflexão sobre para onde será que eu devo estar caminhando, né? O que será que eu tenho que rever nessa história toda? Eu achei interessante você dizer que não é o formato, né? Na verdade, talvez se adaptar ao formato seja importante. É engraçado que eu pensei agora, eu recentemente, há uns 2 anos, assisti uma novela que não foi brasileira. Foi a última novela que eu assisti, que foi na série, na Netflix, aquela Ertugrul, que conta a história, que eu gosto muito de coisas históricas, né? Conta a história do pai do Ottoman, ou Osman, que é o fundador do Império Turco Otomano. Então, era uma novela turca. Então, e é uma novelona, porque são mais de 500 episódios, é um negócio que vai ad eterno, vai sem fim, né? E eu estava assistindo uma novela que não era brasileira, olha só que coisa, né? Quer dizer, quem disse que a gente não pode continuar sendo um grande produtor de novelas, exportador de novelas para o mundo inteiro, só que agora numa nova perspectiva, num novo formato e também valorizando a nossa própria identidade, né? E a mesma coisa vale para o futebol. Quem disse que com esses novos craques, com uma mentalidade diferente, aculturados à Europa, a gente não encontre um caminho de conexão também para refundar até a nossa maneira de enxergar não só o futebol, mas enxergarmos a nós mesmos como nação e cada um individualmente para conseguir, né, voltar a encontrar nessas expressões, de fato, uma fonte de identificação. As novelas turcas estão com tudo hoje, né? Assim, eu vejo muita gente falando delas, né? Os doramas também, que são uma espécie de, vamos dizer assim, uma novela mais curta, né? No fim, são sempre histórias, né? A gente gosta de histórias. E eu falo que, eu falei brincando paixões, mas são paixões, né? A gente gosta, assim, o futebol, para mim, as novelas mexem com lugares de emoção, né? Cada um à sua maneira, cada um da sua forma, né? Eu acho que dá para gostar dos dois, né? Não significa que precisa gostar de um e não gostar do outro, né? Eu acho que o futebol, né? Por mais que ele tenha as suas questões, a novela tem as suas questões, que não é o caso da gente discutir. Eu acho que o Brasil precisa pensar neles como maneiras de se ver, né? Eu acho que como o Brasil é um país que gosta de futebol, tem a sua identidade, foi se ligando ao futebol, né? Talvez usar isso a seu favor, na verdade, né? Tipo, pensar o futebol como maneira de fazer as pessoas se identificarem de uma maneira positiva, né, com o país. Eu vejo que isso É, é até fácil, se for pensar dessa forma, né? isso que você está dizendo vai muito ao encontro de um jogador de futebol, e aí eu vou trazer o aspecto, por mais que seja um esporte coletivo, querendo ou não, os grandes ícones eram indivíduos, né? Quando você pega na questão do futebol brasileiro, foi Pelé, né? O, Uhum, o artigo que eu faço no IGEP, inclusive, é isso. Eu falo sobre de que maneira o Pelé, o Edson, na verdade, foi muito hábil ao dizer que existia o Pelé e existia ele. Ele era o ser humano e o Pelé era algum ser que ele não sabia como dizer como. E o artigo que eu faço é como essa forma de olhar para si mesmo, né, nessa dimensão meio daimônica, né, de daimon mesmo no sentido do Hillman, foi salutar para a saúde mental do Pelé, né, que chegou a viver há mais de 80 anos e tudo mais, porque para ser tudo que ele se tornou, seria quase insuportável se ele não tivesse feito essa distinção. Talvez ele enlouquecesse. A gente tem vários exemplos de grandes astros do futebol que se perdem de alguma maneira e entram num processo autodestrutivo, efetivamente. De alguma maneira eu achei que não. Então eu trago isso. Mas é legal trazer essa perspectiva. Tanto a novela quanto o esporte, por mais coletivo que seja o futebol, eles traziam os ídolos que eram ícones e representações da nossa identidade. Você citou a Bruna Marquezine, citou o Neymar, né? Mas quantos astros de novela a gente não tinha que viravam realmente referências para a gente? E eu acho que hoje a gente vive uma crise, que eu não vejo ninguém com tanta expressão como, por exemplo, sei lá, vamos puxar alguém, a própria Fernanda Montenegro, né? Como atriz de novelas, tinha. E aí é interessante ver surgir um Ainda Estou Aqui e a força que a Fernanda Torres adquire, né? Porque, na verdade, a Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui, embora não seja uma novela, mas ela é uma atriz que fez novelas, acho que é legal a gente fazer essa observação, como a gente engajou não só no filme, mas a gente engajou em tudo que a Fernanda Torres representa, né? Então eu acho isso interessante. Aí é que entram também não só o futebol, mas outros esportes que podem trazer ídolos que de alguma maneira vão ser referência, né? Nessa história toda. Eu falei do Senna lá atrás, poxa, o Senna
representava tudo aquilo que dizia que o brasileiro não era, né? Muitas vezes, no imaginário popular. Não estou dizendo que o Senna fosse, mas como é o nome? Esforçado, como é o nome? Disciplinado, competitivo, né? Que a gente tinha aquela ideia do malandro. Agora, quando você fez a observação de usar o futebol como fonte de transformação, não só social, mas de cada indivíduo, o Sócrates dizia isso. O Sócrates dizia que ele via no futebol, pela paixão que despertava no brasileiro, uma grande fonte de transformação social. E ele via mais uma perspectiva mesmo em vez de usar o futebol como pão e circo, usar o futebol como uma forma de trazer os sujeitos para pensar o país socialmente. E hoje tem um técnico que chegou a dirigir a seleção brasileira por um curto período de tempo, que tem um discurso parecido, que é o Fernando Diniz, que é psicólogo de passagem. Ah, E é? ele fala, ele é psicólogo, e ele questiona muito, ele fala, poxa, sabe o que acontece? Esses meninos vêm das piores condições possíveis em termos de condições sociais e socioeconômicas, estão cobrados para ser, em grande medida, a locomotiva da família, porque eles vão ganhar grana e tal. Coloca-se sobre os ombros dele um peso enorme, sendo que eles nunca tiveram um preparo, uma estrutura psíquica para suportar tudo isso. E é natural que eles colapsem, né? Então ele fala, todo clube deveria ser, antes de qualquer coisa, um amparo para esses meninos, de fato, fazerem a transformação individual que eles necessitam para se fortalecer e para seguir adiante. E não ser só, na verdade, alguém que explora o talento e se não serve mais eu jogo fora. E ele Uhum. criticava muito a imprensa, porque ele dizia que a imprensa fazia a mesma coisa. Porque o cara faltava um pouco do olhar humano. Então ele traz essa crítica, né? Acho interessante isso que você falou, né? De usar o futebol como tem gente tentando, mas é pouca gente, né? Pensando até como num lado mais simbólico, um rito de iniciação, né? Já que não se tem tanto um preparo, né? Como você falou, o clube ser esse lugar que vai dar essa base, vai minimamente trazer uma formação psicológica, de transformação, para que nem que o cara não vire uma estrela, né? Mas que ele saia dali com algum tipo de ganho, né? E não simplesmente essa exploração, porque é cruel, né? Isso que você falou, a imprensa explora, né? Enquanto o cara vai gerando, ele vai sendo alguma coisa. A partir do momento que ele não gera mais o lucro, vamos usar assim como exemplo, ele é descartado, né? Então, assim, é muito cruel mesmo, e nem todo mundo tem psique para lidar com esse tipo de coisa, né? E nem com o sucesso, né? O sucesso também é cruel, né? Porque você fica ali naquela pressão de sempre estar atendendo, né? Ô, Mauro, acho interessante até pegando o gancho do futebol, trazendo para a arte, né? Para a dramaturgia. Não é moleza o camarada viver também pensando nisso, né? Quantos talentos talvez nós não tenhamos na parte da arte cênica e tudo mais, mas é muito difícil quando a gente vê a história de atores, de modo geral, esses camaradas sobreviverem, né? Assim como no futebol é meia dúzia que ganha muito dinheiro e fica afortunada, e todo mundo acha que jogador de futebol ganha rios de dinheiro, a grande maioria é pobre, né? Porque a grande maioria não está nos grandes campeonatos, não está na Europa e nem nos grandes campeonatos do Brasil. A grande maioria está jogando Série B, Série C, Série D e Série E, entendeu? E quando, se é que tem Série E, mas enfim, está jogando os campeonatos pequenos ganhando uma grana que nem, muitas vezes não é suficiente. E na arte é muito parecido, né? Pelo que eu vejo. É muito difícil você criar uma massa crítica de grandes profissionais de arte pela dramaturgia no Brasil, quando na verdade o incentivo é baixo, né? E aí quando você tem algum tipo de política pública de incentivo, falam que você está alimentando a mamata, né? Que você está. Claro, não estou dizendo que não possa haver problemas nesses financiamentos públicos. Mas o que você acha? Que você tem a dizer sobre isso? Porque a nossa massa crítica em termos de formação de atores e de pessoas de arte é um problema também, né? Difícil, né? Ao meu ver, assim, né, fazendo esse link entre as duas áreas, eu acho que são duas áreas que assim, partem de um princípio, muita gente, né, acho que parte de um princípio de que não podem ser tidas como profissão, né? Então, assim, o atleta, né, muita gente fala, o jogador de futebol, assim, se ele não der certo como a grande estrela, ele não pode ser um jogador de futebol como profissional, né? Que é isso. Então ele vira meio que tem que ser o hobby do cara. Que é isso que você falou, o cara ganha pouco dinheiro, então assim, como ele vai se manter,
fazendo aquilo que ele ama, sendo que ele não consegue sustentar a família, não consegue sustentar. Eu acho que com o ator é a mesma coisa, né? Muita gente talvez não veja o cara das artes cênicas como um profissional, a não ser que ele entre na Globo, que ele faça alguma coisa na TV, né? Ou faça filme. E eu acho que esse é o grande drama no final, porque é isso, os incentivos não chegam, né? Então, como a gente vai desenvolver, sendo que muitas vezes essas pessoas têm que tirar do próprio bolso para financiar a sua formação, financiar, né? Pagar para trabalhar, basicamente. Eu vejo que tem algumas semelhanças aí. O futebol, assim, eu vejo que, e a gente pensa, eu penso assim, o futebol ainda que é a paixão nacional, né? Que então, imagina os outros esportes, né, que não são tanto assim, e também e a dificuldade dos atletas passar por isso, né? Eu vejo nesse sentido mesmo. Eu também. E é interessante, né? Conforme você estava falando, eu fui pensando aqui. E aí é complicado, porque de alguma maneira eu falei, poxa, os caras vão para fora e de alguma maneira passam por uma aculturação, perdem um pouco da identidade do jogo nacional e tal. E como é que a gente vai cobrar algo distinto disso? Porque se o camarada fica aqui, sofre uma lesão, às vezes a carreira dele se desencaminha, se o camarada, ele tem que ir para fora, né? A gente às vezes critica, a gente vê muita crítica no sentido, no seguinte sentido, olha, o jogador saiu para fora e ele não está nem aí para a seleção. Ele só quer saber de dinheiro. O cara só quer saber de dinheiro. Na verdade, ele tem uma oportunidade única na vida, que é de mudar a história de toda a família dele, né? Como é que ele vai desperdiçar uma oportunidade dessa? Mesmo um ator, né, que tem uma oportunidade de fazer carreira lá fora, onde o mercado também é mais propício, né? Uhum. Eu acho que, pensando bem nesse nosso tema aqui, o que precisa ser discutido mesmo é uma questão, pensando socialmente, acho que o que a gente tem é uma questão de estrutura, né, de enxergar tanto uma coisa como outra de uma maneira mais séria e como uma fonte de transformação de vidas, né? Falando do Sócrates de novo e do próprio Diniz, mas levando isso para todas as outras áreas, como uma fonte de transformação de vida. Talvez a crise que a gente esteja vivendo esteja associada à necessidade que nós temos de olhar para isso, a crise coletiva, né? E nós temos de olhar para o futebol e para a novela e para a dramaturgia de um modo geral, uma fonte de melhoria e aprimoramento dos indivíduos que compõem essa nação e que fazem essa nação. Concordo Eu acho plenamente. interessante. Acho que podemos encerrar com esse seu pensamento, Wagner. Acho que ficou muito bom aí como uma conclusão da nossa conversa, do nosso pensamento, porque se deixar a gente vai até falando, né? Vamos longe, A conversa vamos tá longe. boa aqui. Show de bola, Mauro. Eu também acho que esse é um tema que vale muito. E aqui, quando conversando com você, até acho que daria para a gente falar só de um ou só de outro, que daria o Isso, espaço inteiro, né? Tem exatamente. muita coisa para a gente explorar. É um tema muito prazeroso Maravilha, como brasileiro falar sobre, né? Porque dá para refletir sobre nós, sobre o país, sobre duas paixões nacionais, né? Eu acho que foi bem legal, assim, essa pequena conversa. maravilha. Queria te agradecer pela proposta, pela ideia, pelo tema debatido e agradecer o pessoal que acompanha, que está acompanhando a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, e dizer que a gente tem se esmerado em produzir conteúdo sobre diversos temas, né? E virão novas abordagens sobre outros temas. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal. Até a próxima.